Oi, gente. Aqui é a professora Rita Paulino. Eu sou professora no curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. E estou aqui hoje participando do terceiro Congresso Internacional de Media Ecology and Image Studies, a convite do professor Denis Renaud. Eu já deixo aqui meu agradecimento especial por essa oportunidade, né? Eu estou no momento em Toronto, no Canadá. Estou fazendo meu pós-doutorado na Universidade de Ryerson e com a supervisão do professor Anatoly Gruns, do Departamento de Information Technology e Management. E preparei para vocês hoje um recorte da minha pesquisa, né? Eu trabalho com análise em mídias sociais. E nesse contexto da pandemia, eu acho que a gente tem muito para contar, né? Muito para investigar do que acontece nas mídias sociais. E é isso que eu vou contar para vocês, tá? Um pequeno recorte aí da minha pesquisa. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Então, eu vou falar um pouco dos antagonismos e modos de engajamento revelados nas mídias sociais, né? Sempre que a gente começa a fazer uma pesquisa dessas, a gente tem uma ideia ou alguns pressupostos, né, sobre os resultados, mas a gente nunca sabe exatamente o que vai encontrar, né? Então, eu sempre falo que é uma pesquisa exploratória, é uma pesquisa aplicada, né? E a cada momento que você vai investigando coisas, né, novidades vão aparecendo, tá? Bom, eu vou começar falando um pouco sobre as técnicas, né? As técnicas que eu uso como base para fazer essas investigações. E vou começar pela teoria dos grafos, né? Eu vou falar muito dela ao longo da apresentação. E essa técnica, ela é da área da matemática, ela surgiu na matemática, né? E isso com pesquisa com o matemático Leonardo Euler, né? Que ele tentou investigar se haveria alguma possibilidade de atravessar 7 pontes na cidade de Königsberg, na Alemanha, né, passando uma só vez por cada ponte, né? E esse enigma deu origem à teoria dos grafos. Euler provou que era impossível percorrer o trajeto uma única vez sem ter que repetir o caminho de alguma ponte, né? No entanto, ele descobriu que se o número de pontes fosse 6, haveria tal condição. Esse foi chamado caminho euleriano, né? Nascia, então, essa área da matemática que se preocupa com a relação entre pares de entidades, né? E tudo pode ser uma entidade, né? Então, o que caracteriza um pouco a visualização, né, desses estudos, né, além de ser matemático, mas ele ainda te fornece uma visualização, eu posso até dizer que quase em forma de narrativas, né, eu posso identificar informações através dessas imagens, né? E essas imagens, elas são formadas por elementos muito simples, por círculos e retas, né? Cada círculo ou quadrado, né? Geralmente é círculo,
ele pode representar uma entidade, ele pode representar uma pessoa, ele pode representar uma pessoa, ele pode representar uma imagem, né? Claro que eu estou olhando para o universo das mídias sociais, né? Os elementos que geralmente nós usamos nas mídias sociais, né? E entre essas entidades aparecem relações, né? Ele pode ser uma entidade única, sozinha, pode, mas quando a gente lida com mídias sociais, geralmente ela tem uma conexão, ela tem uma ligação com alguma outra pessoa ou algum termo, né? E é sobre essas relações que o meu trabalho vai falar, tá? Então, na teoria dos grafos, a nomenclatura que se utiliza para esses círculos é nó, né? E para essa ligação de uma entidade com outra são os vértices, né? Ou arestas, né? Então, às vezes muda um pouco a nomenclatura, mas em relação a essa topologia, esses termos são bem importantes para que a gente possa entender, né, essas relações, né? E quando a gente olha para as mídias sociais, né, eu trago aqui um recorte, um recorte ou uma instrução que aparece no software Netlithic, né? O Netlithic foi desenvolvido pelo meu supervisor, o Anatoly, e é interessante que, além de trazer todo um ferramental para que a gente possa fazer essas análises, tem muita documentação, né? Muita documentação desculpe, que faz com que a gente possa entender também a teoria e a técnica, né? É uma técnica matemática, então, para nós da área do jornalismo, da comunicação, às vezes é meio complicado da gente entender, né? Mas ele traz algumas documentações que podem nos ajudar. Então, como a gente está trabalhando com mídias sociais, eu utilizo alguns elementos para visualizar essas relações, né? Então, assim, o meu trabalho ele foi desenvolvido usando o Twitter, né? Mas poderia também a gente poderia utilizar outras mídias, por exemplo, Instagram, se fosse fazer uma análise com imagens, né? Ou poderia utilizar o Facebook. Hoje o Facebook está meio complicado para a gente utilizar. Eles restringiram muito a coleta de dados, né? Mas os elementos aqui, eles vão se manter independente da mídia social. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um post no Twitter, né? E eu tenho dois elementos, tá? Então, dependendo do sistema de análise, eu posso utilizar a descrição, né, desse post. A descrição seria o conteúdo desse post, né? Ou o título. Só que o título, algumas vezes ele vem truncado porque tem o limite, né, de 140 caracteres aí para os títulos, né? Então a gente acaba ficando um pouco limitado. Na descrição eu consigo ter ali todo o meu conteúdo para análise, né? E eu também tenho outro elemento, né, que pode indicar algumas citações ou algumas menções, né? Então, quando eu utilizo o sinal de arroba mais uma palavra, isso quer dizer que eu estou me reportando a outra pessoa, né?
estou indicando um outro perfil no Twitter, né? Então, isso também pode ser mensurável, né, nessas análises. E quando eu tenho o RT, né, às vezes a gente vê muitos RT e ali, na sequência, a descrição desse conteúdo. Então, quando eu tenho um RT, é quando eu retuito algum conteúdo que foi publicado por outro perfil, né? Então, essas duas unidades são super importantes para que eu possa entender quem está citando quem, né? Ou quem simplesmente está promovendo discussões, né? Jogando no Twitter ali algumas discussões. E nos meus estudos, né? Nesse recorte, eu vou fazer dois tipos de análise, né? Uma análise textual, e nessa análise textual eu pretendo identificar, fazer uma análise sobre a polarização, né, de ideias, e também pretendo identificar esse tipo de engajamento, né? Essencialmente nessa pesquisa, né, eu consegui identificar também algumas ações de boots. Eles não estavam no meu objetivo inicial, mas como eu comentei, né, como é uma pesquisa exploratória, às vezes os resultados vão aparecendo, né, mesmo sem esse contexto ou esse objetivo mais definido, né? E outra análise que foi feito nesse tipo de recorte foram as análises de rede, né? Então, na análise de rede, eu posso identificar, por exemplo, os perfis mais ativos, né? Ou até esses comportamentos de boot, né? De comportamentos não humanos, né? Digamos que aparece também nas mídias sociais, né? Bom, para fazer essas análises eu escolhi duas hashtags, né? Duas hashtags. A primeira chamada Somos 70%, né? Mais ou menos foi no mês de maio que ela surgiu, maio, junho. E essa hashtag ela aparece num momento bem complicado do Brasil, né? Um momento que o Brasil sofre com a Covid-19, né? Covid-19, e por um outro lado tem um governo desacreditando, né? Sobre o poder desse vírus ou até negando, né, todas as consequências que esse vírus, né, poderia trazer para nós brasileiros, né? Então é nesse contexto que aparece Somos 70%, em uma ação contra o governo Bolsonaro, né? Contra esse negacionismo em relação à Covid-19. Né? Nesse momento, né, que surgiu essa hashtag, também surgiu uma hashtag a favor do governo Bolsonaro, e essa hashtag, inicialmente ela se chamou Fechados com Bolsonaro até 2016, e esse 2016 foi um erro, na verdade, né? Até alguns pesquisadores consideraram que ela foi criada justamente por uma ação não humana, né? Que acabou errando a numeração. Então ela ficou por um tempo. Como eu iniciei as minhas análises com ela dessa forma, então eu mantive, né? E essa hashtag também surgiu num momento complicado para o governo, né? Quando começou a
acontecer no Brasil a prisão, né? A investigação, na verdade, do Fabrício Queiroz, né? Assessor do filho do presidente Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Mas ela vem um pouco para descontextualizar essa situação no Twitter, né? Então, assim, por si só, eu já tenho 2 hashtags bem antagônicas, né? Uma a favor e uma contra o governo Bolsonaro, né? Bom, qual o método que eu utilizei nessa pesquisa, né? Eu sempre inicio, né? E vocês viram que eu iniciei com 2 hashtags, mas com um certo contexto, né? Mesmo a favor ou contra. E as minhas investigações sempre começam por aí. Então, quando a mídia apresenta alguma notícia de impacto, né, e esse ano é o que mais teve no Brasil, né, em função da pandemia, em função dos problemas do governo. Então, sempre que a mídia investiga algo novo, né, e por ser também governo Bolsonaro, tem uma repercussão muito grande nas mídias sociais, né? Então, eu sempre, minhas pesquisas, elas partem dessa identificação, né? Bom, a partir do momento que eu consigo identificar esse engajamento das pessoas, seja pelo perfil ou pelas hashtags, né? Nesse caso aqui, pelas hashtags, eu faço a coleta de dados, né? E como eu falei para vocês no começo, eu utilizei esse software chamado Netlity, que é um software web, totalmente web, e ele faz a coleta e algumas análises, né? Você pode deixar rodando ele por 1 dia, 3 dias, né? Ele faz a coleta até 30 dias, mas ele não pega passado, então é da data para frente, tá? Então eu posso fazer, depois que eu faço a coleta, ele me oferece algumas análises textuais de rede bem interessantes, né? Que só aí já daria para fazer uma análise completa dessa situação, né? Verificar alguns engajamentos, né? Principalmente na parte textual, né? Mas eu não consigo ainda ver, ter muita ou ter mais informação, ou me aprofundar um pouquinho mais na topografia da rede. Então, para chegar nesse nível de análise, eu utilizo um outro software chamado Gephi, que ali sim, ali eu tenho condição de verificar exatamente os perfis mais ativos, né, os perfis alt degree, e aí começa a aparecer algumas nomenclaturas que são da teoria dos grafos, que vieram lá da matemática, né? Então, o grau de centralidade é um deles, então eu vou trabalhar com elementos in degree e out degree, e depois eu vou explicar para vocês, e também clusters ou comunidades. Eu consigo, através do Gephi, identificar clusters, né, nos discursos que foram feitos, né? Então, no Gephi, eu utilizo a coleta que foi feito lá no Netlity. Então, o Netlity, ele te dá a possibilidade de você exportar a base de dados nesse formato do Gephi. Isso é bem interessante, tá? Isso nos ajuda muito. Bom, aqui é a tabela que o Netlity te oferece depois das consultas, né? Então, vocês podem ver que é uma tabela bem completa. Então, aqui eu tenho número de posts, né? Eu tenho data, eu tenho o link do post, eu tenho o autor do post, título, descrição, a fonte, né?
informações em relação a essa conexão, né, de um perfil para outro. Então isso também ele consegue mensurar, né? Eu também posso filtrar por língua, né? Então assim, aqui eu tenho posts em português, mas eu poderia ter posts em inglês, em espanhol, né? Alemão. Então qualquer língua ele consegue identificar e fazer a coleta, né? Certo? Então, assim, eu poderia, por exemplo, levar essa tabela para algum outro software, né? Então, isso também é um recurso que o Netlytic te oferece, que é bem bacana, né? Aqui algumas das imagens, alguns grafos, né? Então, aqui o primeiro grafo é da hashtag Somos 70%, e o segundo grafo aqui da direita é Fechados com Bolsonaro. Você pode ver que a primeira, tanto a primeira hashtag quanto a segunda, o perfil Jair Bolsonaro aparece ali em destaque, porque ele é a pessoa mais citada, sendo a favor ou contra, então ele sempre aparece. E aqui tem um número bem desproporcional de número de postagens, né? Somos 70%, foi coletado 46 mil comentários, e Fechados com Bolsonaro 4.300. Isso em um dia, né? Como eu falei para vocês, né, essa hashtag do Fechados com Bolsonaro, ele teve esse problema na data, né? Mas mesmo assim, por ser uma coleta em um dia, tem uma quantidade bem considerável, né, de comentários, né? E 70% foi muito comentado, então por isso esse número grande de comentários. E nessa imagem dos 70%, já aparece aqui níveis de engajamento, né? Eu tenho um núcleo central, que é um núcleo que é mais focado realmente nesses comentários contra o governo ou contra as medidas que o governo Jair Bolsonaro tomou em relação à pandemia, né? E também, né, comentários que não estão nesse núcleo mais central, mas que a gente percebe que são pessoas que colocam ali os seus comentários, independente de participar de uma discussão ou não, mas ali tem voz, né? Tem a sua opinião. Isso é muito interessante da gente perceber, né? Nesses grafos. Então, isso mostra que as pessoas realmente estão participando, independente de estar ou não centralizadas em uma discussão, elas colocam a sua opinião sobre aquele assunto, né? Então, isso é muito bacana de identificar aí nos grafos, né? Bom, então, os objetivos aqui realmente foram identificar analisar essas duas hashtags, né? E aqui, para embasar um pouco as análises do discurso e engajamento, né, eu resolvi trazer alguns autores da área da sociologia e da antropologia, né? Eu trouxe aqui Santos, que ele fala dos níveis de engajamento, né? E é muito interessante porque ele coloca que a revolta é o nível mais extremo de engajamento, né? Que isso mostra com que as pessoas estão inconformadas com alguma coisa. Então, ele vê por um lado bom isso, né? Então, e o engajamento ele começa, né?
Quando as pessoas, por algum motivo, estão inconformadas, né? Mas isso é muito interessante porque as mídias sociais, elas conseguem dar voz para essas pessoas, né? Então, é importante que a gente continue mantendo essas análises até para verificar esse sentimento das pessoas, né? E claro que esse engajamento, ele traz, né, um lado ideológico das pessoas, né? E isso também é muito bacana. E nesse momento que a gente consegue identificar essa polarização nas ideias, né? Bom, aqui há outro autor que trabalha a análise de conteúdo, que trabalha também a questão dos discursos, principalmente o antagonismo. Também são da área da sociologia, que é o Ernesto Laclau e o Chantal Mouffe, né? Então, que teorizam em relação a essa questão antagônica, né? Então, eles consideram que o antagonismo ele não acontece simplesmente quando uma opinião é contrária à outra, né? Ocorreria quando uma confluência de formações discursivas é capaz de criar entre elas ligações de sentido, né? Que fazem a relação de oposição do discurso original aparecer enquanto uma relação antagônica, né? Então, um dos polos impede a realização do outro. E isso é muito fácil da gente identificar quando você faz uma análise dessas nas mídias sociais, porque quando um grupo fala A, o outro fala B, né? Então, ao longo do meu trabalho, aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né? Eu não tive como mapear todos os 40 mil comentários ou os 1.400 comentários das hashtags de uma forma mais ampla, porque eu teria que ter um sistema mais inteligente que pudesse fazer essas associações, né, nos discursos, né? E isso a gente ainda é difícil, né, de a gente ter uma ferramenta, né, que a gente possa não só analisar sentimentos, mas que chegue num ponto, num limiar, né, de identificar esses discursos, né. Então, eu preferi aqui escolher alguns tipos de discurso para mostrar esse grau de antagonismo, né. Então, aqui, outros recursos do Netlity, que ele traz uma nuvem de termos mais citados, né? E aqui é bem bacana porque se você clica nas palavras, ele te remete a todos os posts daquela palavra, né? Então, por exemplo, a palavra Bolsonaro na hashtag Somos 70%, ela foi citada 7.683 vezes, né? E já na outra hashtag Fechados com Bolsonaro, ela foi citada 286 vezes como uma menção, né? Mas como um termo, como uma palavra, mais 452 vezes, né? Então, também, de certa forma, bem expressivo, né? Aí, aqui também dois exemplos, né? Das hashtags. Então, aqui um comentário falando do Donald Trump e
e essa aproximação que o Bolsonaro tem, né, em termos ideológicos em relação ao governo Trump. E um comentário, e aí do lado da hashtag Somos Fechados com Bolsonaro, falando da TV Globo, né? Que a TV Globo aponta os erros, né? Muitas vezes os erros do governo e isso incomoda muita gente, né? E isso aparece também, aparece muito as citações contra a Rede Globo nesses grupos ou nessas hashtags que são a favor do governo Bolsonaro. Aqui eu peguei alguns termos para identificar esses discursos antagônicos. Então, eu peguei um sobre democracia, né? Então, e quando a gente começa a pegar os assuntos, a gente vê algumas características, né? Por exemplo, o discurso em relação à democracia, na hashtag Somos 70%, é uma visão de preocupação com o que a gente está passando, né? Preocupação com a pandemia, preocupação com as pessoas, né? Com todos os mortos que foram acamados por esse vírus, né? Uma mensagem de esperança também, a gente nota muito, e um discurso mais polido, né? E quando a gente vai para a hashtag a favor do governo, a gente vê muitos termos inapropriados, né, para um ambiente, né, de mídias sociais, mas isso prevalece muito, né? Então, muitos xingamentos, muitos discursos de ódio, isso aparece, né? Discursos homofóbicos e isso é uma característica, né, desses discursos, que podem ser feitos também por máquinas, né? Então, isso é algo que já foi identificado várias vezes, né, essas ações. E outra característica que chama muita atenção são as citações, né? Geralmente, esses conteúdos eles são muito citados, até por questões de serem usados ou serem programados muitas vezes por máquina, né? Então esses registros eles de perfis humanos e não humanos eles ficam muito mapeados, né? Aqui eu peguei outra palavra, então uma visão de futuro, tá? Para as duas hashtags, e aqui a questão ideológica aparece de forma muito forte também. Bom, e na análise de redes sociais, né? Aqui a gente já entra com outro tipo de análise, né? Então eu saio do Netlytic e uso um software Gephi para poder identificar quem são esses atores, né? Quem são esses perfis, né? E aí aqui fica mais claro a questão da teoria dos grafos, né? E a gente acaba usando essas nomenclaturas, né, para poder mostrar e identificar essas relações. Aqui uma imagem da hashtag da turma do Bolsonaro, né? E aqui aparece muito claro, eu tentei fazer dois tipos de visualização, uma mais cheia e outra mais reduzida, com um número de nós reduzido, para a gente poder identificar alguns nomes, né? Alguns atores aqui. Porque quando são 1.400 relações que aparecem, né? Então nem sempre a gente consegue identificar nesse universo cheio. Então a gente tem que trabalhar o grafo
para reduzir um pouco esses nós e para poder visualizar algumas coisas. Então, por exemplo, aqui eu já consigo ver que Jair Bolsonaro é a pessoa mais citada. Eu consigo ver um perfil ativo, que é o Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente, né? E eu também vejo a Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que aparece aqui por uma questão por uma campanha que essa hashtag fez contra o Davi Alcolumbre. Então, ele foi muito citado, então ele aparece aqui como ator. E outros perfis, por exemplo, a Carla Zambelli, né, que está sempre junto com o governo, né, então também ela aparece aqui, né, e outros atores, né, humanos e não humanos também, tá? Eu sempre faço análise de alguns desses perfis, né? E um deles que aparece geralmente nessas hashtags, não só nessa hashtag aqui, mas em outros estudos que eu tenho feito, que é o perfil chamado Eduardo Ironman. Eu acho que vocês podem notar, ele está mais acima aqui no grafo. E tem o post desse ator aqui na esquerda, né? Aí vocês podem ver como o post geralmente ele tem pouco texto ou aparece imagens, né? Fake news ou mensagens a favor do governo e muitas citações, né? Tem uma lista ali de perfis, né? E é interessante que quando a gente tem uma certa dúvida se aquele perfil é humano ou não, nós temos um software chamado Botometer, que ele não diz 100% que aquele perfil é máquina, mas ele dá indícios, e indícios bem fortes, né? Então ele consegue identificar quantos por cento tem de atividade humana naquele perfil, né? Então, por exemplo, esse Eduardo Ironman, né? Eu já peguei, já fiz análises que constavam uma ação humana de 10%, 13%, né? Então, é muito baixa. Então, isso classifica, né? E já coloca esse perfil na área dos bots, né? Na área dos perfis não humanos, né? E foi interessante porque o dia que eu fiz essa análise, o perfil do Ironman estava ativo, mas no segundo dia, porque geralmente eu passo às vezes uma semana acompanhando, né, os perfis para me fazer as análises, e no segundo dia que eu fui procurar novamente esse perfil, o próprio Twitter já tinha tirado ele, né? Já tinha feito já tinha suspendido esse perfil por identificar uma ação de bot. Então aí mais uma informação, né, que mostra que realmente esse perfil é um perfil não humano, né? Então aqui seguindo, né? Aqui mais algumas análises, né? Aqui mostrando um pouco das polarizações. Então a imagem em verde é da hashtag a favor do governo. A imagem em grafo vermelha mostra a hashtag somos 70% e alguns atores importantes aqui, ó, Marcelo Freixo, né? O jornalista Eduardo Moreira, que foi quem criou essa hashtag, né? Marcelo Adnet, Felipe Neto, algumas mídias, a UOL está aqui presente, CNN. Então, quando a gente consegue diminuir um pouco esse número, imagina 40 mil atores aqui para mostrar, essa imagem cheia, ela fica quase
quase imperceptível para identificar nomes, né? Mas quando a gente consegue reduzir, a gente consegue verificar a ação deles, né? Então, e isso mostra, a gente consegue verificar, né, quem são os atores que possuem esse discurso de ódio, né? E aqui, como eu comentei para vocês, né, nessa hierarquia, né, ou nessa do engajamento, a gente considera realmente a revolta como um marco importante, né? É onde as pessoas chegam no limite e querem ali fazer parte, querem falar, querem opinar, né, sobre o que está acontecendo, né? Infelizmente, às vezes esses discursos são muitas vezes são baseados unicamente no ódio, né? E não para questões proativas ou para um bem comum, né? Eu acho que a gente, no Brasil, a gente está nesse limiar agora. As pessoas conseguem ter voz, né? Mas agora nós teríamos que canalizar isso, né? Fazer isso, fazer com que todas essas opiniões ou esses comentários ou esses sentimentos pudessem subsidiar políticas públicas, né? Então isso seria o ideal, né? Isso seria um passo aí que a gente precisa, né, sinalizar ou precisa ainda ter a esperança, né, que o Brasil vai chegar, né? Então é isso. Gostaria de agradecer, né, novamente essa oportunidade, né? Tá aqui o meu contato, então se vocês tiverem alguma dúvida ou algum esclarecimento, né, eu estou à disposição, é só me mandar um e-mail. Então é isso. Obrigada.